Olá, tudo bem com vocês? Quando o Bolsonaro ganha a eleição em 2018, me bateu uma tristeza muito grande. Porque eu olhei para aquele homem e me perguntei, como pode uma pessoa ver Bolsonaro dizendo as coisas que diz, se comportando como se comporta, fazendo a campanha que fez, e mesmo assim ele ter ganhado a eleição. Mas entre os bolsonaristas havia uma euforia muito grande. Eu me lembro que quando saiu o resultado, parecia, sei lá, que o Brasil tinha ganhado uma Copa do Mundo. Tamanha festa que foi feita pelos bolsonaristas. Mas quando ele assume o poder em 1º de janeiro de 2019, a primeira ação que o Bolsonaro fez foi exaltar o golpe de Estado. A partir dali, começa uma vida política, um governo desastroso. Um governo de crimes. Um governo que eu costumo dizer que sempre escolher a coisa certa e a coisa errada, Bolsonaro sempre escolhe a coisa errada. Então sempre foi pelo lado errado. E foi um governo da crise. Foi um governo que todo dia a gente tinha alguma coisa para comentar, alguma crise para administrar, e todo dia ele dizia uma coisa nova. E o Brasil foi virando uma espécie de panela de pressão. É uma pressão o tempo inteiro. Mas a gente percebeu que todos esses crimes cometidos por Bolsonaro ia levar a algum lugar. Porque o comentário que se ouvia é, cara, isso está errado, isso está fora da Constituição, isso não é correto, não se faz assim. E aí, gente, não pode uma pessoa agir como o Bolsonaro agiu por 4 anos e sair ileso. Mas é claro que no Brasil havia uma certa desconfiança quando o assunto era a prisão de Bolsonaro. As pessoas não acreditavam. Não, cara, isso não vai acontecer. Não, no Brasil não se prende, não. E aí, Bolsonaro tentou esse golpe de Estado. Não foi às vésperas da eleição. Isso foi um golpe que vinha sendo articulado desde os primórdios dele no poder. Porque ele exalta golpe de Estado, mas ele também nos movimentos do 7 de setembro. Ele atacava a corte, atacava os ministros. E o movimento dele era sempre em prol disso. Depois ataca as urnas, depois ele faz uma reunião com embaixadores para melar o sistema. E inclusive convencer pessoas de que o sistema eleitoral brasileiro era frágil, que poderia ser fraudado, e que a eleição de 18 ele tinha ganhado no primeiro turno, e que a de 22... Ele fez reuniões até com empresários, e ele dizendo, olha, o sistema não é confiável, eu vou perder porque vão mexer nas urnas. E quando ele viu que nada disso teve resultado, eles foram articular o golpe de Estado. E uma articulação aqui entre nós que só não deu certo porque comandantes não aceitaram, não toparam esse golpe do Bolsonaro. Mas não é porque não toparam que ele não articulou, que ele não planejou, que ele não mostrou os caminhos que deveria ser trilhado para esse golpe. Porque Bolsonaro estava decidido a não deixar a presidência da República. Quantas vezes a gente ouviu Bolsonaro dizer que só Deus o tirava da presidência da República? E que mais ninguém poderia tirar? E ele fazia manifestações
E toda vez que tinha manifestações, ele falava sobre o assunto. E tinha o cercadinho, ele falava sobre o assunto. E aí foi vindo à tona as manobras, as articulações, tudo que ele planejava para dar esse golpe de Estado. Qual que é o final de tudo isso? O inevitável. Aquilo que as pessoas não estavam acreditando que poderia acontecer, acredite, vai acontecer. O fim do Bolsonaro é a prisão. O fim do Bolsonaro é a cadeia. Não há outra coisa que se possa fazer com o Bolsonaro que não seja detê-lo, prendê-lo. E por que eu digo isso? Porque são tantas provas robustas que a PF agora concluiu o inquérito, mandou para Alexandre de Moraes, e Alexandre de Moraes agora envia esses documentos para a PGR. Só que aqui entre nós, se a maioria de nós consegue perceber pelas gravações, pelos áudios, por vídeos, por conversas, por tudo, por todas as provas que tem, a gente consegue perceber que pela Constituição brasileira não tem como isso não acontecer. Agora você imagina esse relatório indo parar na mão do Procurador-Geral da República. Não há outra coisa a ser feita senão denunciar o Bolsonaro, ele e todo esse grupo que fizeram parte dessas tramas golpistas, serem denunciados, julgados e presos. Então, queiram ou não os bolsonaristas, o Bolsonaro, aqueles que o apoiam, queiram ou não, é inevitável a prisão do Bolsonaro. Agora virou só uma questão de tempo, só uma questão de processo. E aí, enfim, muitos de nós vamos respirar aliviados. Porque não se pode ver tudo que o Bolsonaro fez contra o país. Não se pode simplesmente fechar os olhos e fingir que nada aconteceu. Tá tudo tranquilo. Vamos anistiar essa gente e vamos seguir a vida. Não dá. Porque os prejuízos causados ao país, cara, é profundo. São prejuízos profundos. Se a gente fosse olhar somente pelo ódio político que está espalhado pelo país afora, só isso já seria o suficiente. Toda essa trama golpista, tudo que ele disse, tudo que ele fez, tudo que ele tramou, tudo que ele articulou, a cabeça das pessoas que ele mudou. Hoje você conversa com bolsonaristas e a maioria deles, você vê que eles transpiram ódio político. Eles não conseguem mais falar de política dentro de um campo minimamente, mas não precisa muito, minimamente coerente. Não, ele fala dos adversários políticos deles com um ódio evidente. E quem é que trouxe isso? Bolsonaro. Bolsonaro trouxe essa divisão para o país. Bolsonaro dividiu até a imprensa. Quanta gente no órgão de imprensa que depois de tudo que veio à tona ainda tem a capacidade de tentar defender o Bolsonaro, quando não há defesa para o que ele fez. Então assim, gente, é inevitável que o fim do Bolsonaro seja a cadeia. Não há outro remédio e não há outro caminho. E aí, a gente espera que o Paulo Gonet, com todas essas provas colhidas pela PF em mãos, ele faça o seu papel, faça o seu dever. Faça aquilo que o país espera. É justo.
pessoas como o Bolsonaro não podem ficar sem punição. Por quê? Porque se a gente fizer isso, qual é o risco que a gente corre de acontecer de novo? E a gente não pode se dar esse luxo. Um comentário que a gente faz que já virou muito comum na boca das pessoas é: Bolsonaro nunca mais. E é isso. A gente espera que ele seja preso e que ele fique inelegível para sempre. E que todos aqueles que olharem para esse exemplo do Bolsonaro, a gente espera que nunca mais a gente fale de golpe de Estado no Brasil. A gente quer democracia, pessoas escolhidas pela maioria. Sempre foi assim. Mas desde que Bolsonaro veio para o poder, ele trouxe essa visão, esse ódio, e ele consegue inverter a lógica, o jogo. É uma manipulação que ele faz, um joguete de palavras, uma coisa absurda, mas que ainda consegue atrair tantas pessoas para o seu lado. Porque essas pessoas não se deram conta de quem realmente o Bolsonaro é. E digo mais, existirá um dia que o Estado brasileiro virá se retratar e pedir desculpas à população por termos tido no poder um Jair Messias Bolsonaro. Alguém que nunca deveria ter chegado ao poder. Alguém que já deveria ter sido contido lá nos seus primórdios políticos. E que não foi. Mas a gente só corrige o que a gente não fez lá atrás se a gente punir ele hoje. Colocar ele na cadeia hoje. Prendê-lo hoje. Porque só assim a gente vai conseguir reorganizar, inclusive a sociedade. Reorganizar a democracia, os pensamentos políticos. Quem sabe a gente volte de um momento racional, que a gente consiga, inclusive com um bolsonarista, voltar a falar de novo de política, de democracia, de diferenças. Porque enquanto você tiver um Bolsonaro solto, agindo politicamente, a gente não vai ter isso no Brasil. Porque esse homem é antidemocracia. Ele não age dentro dos princípios democráticos. O negócio dele foi sempre o que ele mostrou agora no relatório da PF. Encabeçou, liderou a tentativa de golpe de Estado no Brasil. E ele será punido por isso. Então, acreditem, não há outro caminho, senão cadeia para Bolsonaro. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, peço, fortaleça o meu trabalho, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você que é inscrito no meu canal, considere se tornar membro por um valor bem baixinho por mês. Você me ajuda aqui nesse trabalho, tá bom? Muito obrigado.